A arte da guerra. Sun Tzu, capítulo 10. Terreno. Sun Tzu disse: o terreno, conforme a sua natureza, pode ser classificado como acessível, enredante, indeciso, apertado, precipitado e distante. Terreno que tanto nós como o inimigo podem cruzar com igual facilidade é chamado de acessível. Em tal tipo de terreno, quem ocupar primeiras posições altas, soleiras e convenientes para as suas linhas de comunicação combaterá com mais vantagens. Terreno de onde é fácil sair, mas difícil de lá se retornar, é enredante. Está na natureza do terreno deste gênero que, se o inimigo não estiver preparado e tu executares um golpe de mão, o poderás vencer. Porém, se estiver atento e o enfrentares, mas não o venceres, terá dificuldade em te livrares. Não é de aproveitar. Terreno desvantajoso de entrar por ti e pelo inimigo é indeciso. Está na natureza desse terreno que, mesmo que o inimigo me ofereça um engodo, eu não o tomo e, em vez disso, procuro atrair o inimigo afastando-me. Quando metade da sua força me tiver seguido, posso então atacá-lo com vantagem. Se sou o primeiro a ocupar terreno apertado, deverei bloquear as portelas e aguardar o inimigo. Se é o inimigo o primeiro a chegar e bloqueia os desfiladeiros, não o devo seguir. Porém, se o bloqueio não estiver completo, poderei fazê-lo. Em terreno precipitado, tenho de ocupar posições nos lados soalheiros e esperar o inimigo. Caso ele me tenha antecedido, ocupando-o, engodo-o, marchando para longe, não o sigo. Quando a distância de um inimigo de força igual à nossa é grande, torna-se difícil provocá-lo ao combate. Não é proveitoso ir dar-lhe vantagens no terreno que escolheu. São esses os princípios referentes aos 6 tipos de terreno. É da maior responsabilidade para o general aprofundá-los cuidadosamente. Se, quando as tropas fogem, mostram-se insubordinadas, desorientadas, desordenadas ou arrebanhadas, a culpa cabe ao general. Nenhuma causa natural o provoca. Sendo todas as demais condições iguais, se uma força ataca outra que lhe é 10 vezes maior, a fuga da primeira terá de ocorrer. Quando os soldados são fortes, mas os oficiais fracos, o exército é insubordinado. Quando os oficiais são valentes, mas as tropas ineficazes, o exército está em apuros. Quando os oficiais superiores estão irados e insubordinados e, ao defrontarem o inimigo, a ele se lançam sem considerarem se o encontro é ou não de se fazer e sem aguardarem ordens do comandante, o exército entrou em colapso. Quando o general é moralmente fraco e a disciplina que impõe pouco rígida, quando as suas instruções e indicações não são claras, quando não existem regras firmes para a orientação de oficiais e soldados e quando as formações se apresentam desalinhadas, o exército está em desordem. Quando um comandante é incapaz de fazer as suas estimativas, o inimigo emprega uma pequena força para atacar outra grande, ou tropas fracas para baterem outras fortes. Quando não dispõe de tropas de choque selecionadas para a vanguarda, o resultado será a derrota. Quando alguma dessas 6 ocorrências prevalece, o exército marcha para a derrota. Examiná-las é, pois, da mais alta responsabilidade para o general. A conformação do terreno é de grande importância nas batalhas. Assim sendo, apreciar a situação do inimigo, calcular as distâncias e o grau de dificuldades do terreno, quanto à forma de se poder controlar a vitória, são virtudes do general de categoria. Quem combate com inteiro conhecimento desses fatores vence, com certeza. Quem não o faz é certamente derrotado. Se uma situação apontar para a vitória, mas houver ordens do soberano para não lutar, o general pode resolver-se a fazê-lo. Se a situação apontar para a derrota, mas houver ordens do soberano para se lutar, poderá não o fazer.
Assim, o general que avançando não busca renome para si e recuando não teme castigos, tendo como únicos objetivo proteger o povo e cuidar dos bens do soberano, é uma joia preciosa para o Estado. Porque esse general considera os seus homens como crianças, e eles marcharão ao seu par até os mais profundos vales. Trata-os como filhos amados, e eles morrerão ao seu lado. Se um general é condescendente com as suas tropas, mas incapaz de as empregar, se as ama, mas não as sabe fazer obedecer-lhe, se as vê em desordem e não as consegue ordenar, esses soldados serão comparáveis a meninos mimados e inúteis. Se sei que as minhas tropas podem enfrentar o inimigo, mas ignoro ser ele invulnerável, a minha hipótese de vencer é somente metade. Se sei que o inimigo é vulnerável ao meu ataque, mas ignoro que as minhas tropas não estão em condições de o levar a cabo, a minha hipótese de vencer é apenas de metade. Se sei que o inimigo pode ser atacado e as minhas tropas estão em condições de o fazerem, mas desconheço que, por motivos de disposição do terreno, o não devo fazer, a minha hipótese de vencer é apenas de metade. Em consequência, aqueles que têm experiência das movimentações em guerra não cometem erros. As suas possibilidades não têm limites. E por isso digo: conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo, e nunca porás a vitória em dúvida. Conhece o terreno, conhece o tempo, e a tua vitória será total.